É fantástico! Pau! É, fantástico. Esse programa aqui marcou muito a gente, millennials e Gen Zs, né? Por favor, obrigado. Como é que foi o seu domingo à noite no que diz respeito a entretenimento, Binho? Você quer começar ou começa? Eu não era um Gen Z fantástico, eu fui um Gen Z mais Silvio Santos. Mais programa de auditório, você sabia que eu assistia programa de auditório? Ah, então você é igual como é minha mãe atualmente, né? Eu com os 22 anos, sim. Minha mãe gosta bastante do Silvio, gostava, né? Descansa em paz. Agora ela gosta da... Como é que é o nome dela? Da Silvia Bravanel? Aqui assumiu Patrícia o Bravanel. lugar do pai, né? Isso. Então ela deu uma chance pra novata? Sim, agora ela tá Ai, que fazendo interessante. o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. E já ouvi dizer que ela tá mandando muito bem, viu? E você tá chegando a acompanhar ou você só vê os Não, eu comentários? só escuto comentários na internet e algo afins. Porque eu também deixei de ver televisão há muito tempo, né? Eu sou... tá bom. Com certeza. Eu sou um cara, assim, na época que eu assistia, quando eu chegava em casa da igreja, aqui em casa a regra era ligar a TV na Globo e assistir esse enfadonho programa, que é o do Fantástico, sabe? Porque a vinheta dele já dá aquela... Quando eu já ligava, assim, até atualmente eu pego e ligo aqui de vez em quando, às vezes a televisão, quando eu caio na Globo, aí já vem aquele, é fantástico, pam! Aí eu já começo, meu Deus do céu, já começo até a mudar Já te dá uma sentimento. agonia? Já me dá uma agonia de fim de domingo, que já penso assim, nossa, cara, eu já pego e já mudo de canal. Basta a intro do Fantástico, então. Uma trilha que me desperta gatilhos, né? Eu nunca fui na Entendo. internet buscar essa vinheta, vou ter que buscar depois logo que eu editar. Então, atualmente já é algo que você não faz mais parte. Não, porque ficou pra trás, sabe? Eu lembro quando eu vinha o Fantástico, eu acompanhava, ele era muito mais sensacionalista, Era ele é mais tipo apelativo, a né? mais apelativo. Anos 90 pior ainda. Você já viu falar no ET de Varginha? Acho que sim. E toda a história em volta. Cara, eu lembro da vez quando a Globo não, o Fantástico, realmente resolveu encafifar na história dos ETs. Começou a exibir matérias sobre ET, assim, supostos vídeos. Aí eu posso dizer que são supostos, tá? Porque tudo não passa de uma grande farsa. Inclusive o Fantástico nunca desmentiu que de reportagens onde mostra ETs no laboratórios e o pessoal dos médicos lá em volta dele, tudo dissecando, abrindo assim o ET, mostrando na televisão. Era punk, fantástico. Mas isso com efeitos, tipo, visuais? Não, era supostas gravações Ai, por favor. Era mesmo, supostas gravações. Sabe aquele ET Bilu? Sim. Do... Isso te convencia de verdade? Assim, eu vou fazer fazer a minha meia-culpa aqui de que Meu eu era uma Deus. criança muito melindrosa e que achava que aquilo era real. Assim como porque metade da população que vinha à Globo naquela época, ali no final dos anos 90, achava que tudo que ela emitia também fosse verdade, porque afinal, aliás, não havia assim internet como nós temos agora, com verificação de fatos, Era o temos maior outras redes veículo de sociais. comunicação. Era a maior fonte de comunicação naquela época, né? E além dela, teve aquele caso do Mister M, tinha quadros como Mister M. Também não era algo de ruim, né? Tinha vários quadros bons. Eu gostava do Mister M, gostava daquele Me Leva Brasil com o Maurício Kubrusli. Você acompanhou bem o Fantástico mesmo. Eu acompanhei bastante. Aí até que depois eles começaram a adotar uma abordagem assim mais jornalística, com investigações,
mais com política. Ah, então ele foi virando esse lugar mais jornalístico de um tempo pra cá. Ele não foi sempre assim. Ele nunca foi, desde sua criação, ele nunca foi sempre um programa com matérias reveladoras e jornalísticas, Apesar né? de que hoje em dia eu também vejo uma programação por lá que envolve um pouco mais também, até de apelar à cultura. Tipo, quando eles entrevistam cantores. Hoje eles entrevistam cantor. É um programa mais light. Se você botar uma comparação com. Se você pegar o Fantástico, se o Fantástico fosse duas pessoas, uma dos anos 90 e uma dos anos uma de 2026, a dos anos 90 ia xingar e zoar bastante o Fantástico de 2026. Você tá me entendendo? Sim. E o do. E o sua época? O que que você vinha ali na sua. Eu buscava mais entretenimento, assim, pra final de domingo. Eu não lembro necessariamente o porquê, mas eu gostava do programa do Silvio, genuinamente. Eu acho que as personalidades que ele levavam por lá eram muito legais. Sendo que até eu enjoar do programa, antes de eu enjoar da dinâmica do programa, eu migrei pro Pânico. Ah, Pânico também. Nossa, Eu Pânico. cheguei ali, eu matei o Pânico, gente. É isso, eu cheguei no final da era, o pré-woke. Antes da gente começar com as ondas de quebrando o tabu, sem militância, sem piadas racistas, LGBTfóbicas, Muita misóginas. militância ali Aham, pra 2015. eu construí o meu repertório de crítica, assim, vou me opor a isto por ter estado do lado errado enquanto eu acompanhava o Pânico na Band, que não era mais na Rede TV, era na Band quando eu cheguei. Então, Você chegou. eu fui o entretenimento, assim, eu fui a palhaçada. Eu era a nata das piadas ruins. Você chegou na época que o Pânico tava definhando, né? Na verdade, assim, que já tinha passado, na verdade, da data, né, de validade. Depois já era demais, assim. Eu Eu, cheguei e já tinha que ter acabado. eu acompanhei o Pânico, mas na parte na parabólica, quando eles ainda estavam na Rede TV, Sei. em 2009 para 2010 ali, 2011, quando as piadas que eles faziam, eu ria, gente, eu ria das piadas do Pânico, tá? Ali no alto dos meus 19 para 20 anos. E eram piadas boas. Assim, muita gente pensava que alguns momentos tinha piadas, era 100% racista, homofóbico, era algo assim. Eu tenho certeza que eram piadas que só funcionavam naquela época. Algumas dessas piadas, tipo, tinha aquela da Amy Winehouse, tinha aqueles trotes do Silvio Santos, Você ainda arrisca dizer que eram boas? tinha o Fred Mercury prateado. Nossa, eu, Meu eu amava, Deus. cara. Eu amava. Isso pra mim era final. Isso pra mim é final de domingo a domingo à noite. Final de domingo à noite. Essas coisas que a gente não. Também meio que um apunhado de coisas que a gente não conseguiu acompanhar durante a semana. Eu lembro que rolava também algumas programações, às vezes num canal, num programa como o Fantástico, né? Reunia algumas notícias assim da semana. Eu gostava por isso, mas pra mim tinha que ser divertido, tinha que ser animado, agitado. Até Ali porque a gente não podia mais sair de casa, né? Já tava tarde, o Trevor é, tinha aula cedo. uhum. Então tinha que ser divertido. Tinha que ser divertido. Nessa questão de diversão, eu só fui entender o final de domingo, assim, quando eu tava completando ali os meus 18 anos ali, até antes disso era só tristeza e fantástico. É fantástico. Então te Pau! pegava. Isso aí. Ok. Bora começar? Vamos lá. Binho, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando o 5º episódio, cara. Bate aqui. Aí a gente entregou a programação. Ok. Gente, eu tô muito... 5 episódios. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Já tô me sentindo uma celebridade, viu? Pouquinho menos, amigo. Porque é muita gente assistindo, acompanhando a gente. Inclusive, já recebemos mensagens aqui, inclusive naquele episódio da cultura de fã e fanatismo. Foi o queridinho da temporada, já podemos determinar isso. Foi o queridinho da temporada. E já repercutindo aqui um episódio, um comentário da Zoe, né? Que ela disse, né? Eu gostei muito do episódio da cultura de fã e fanatismo, episódio 3 do Distraídos Podcast. A gente
a gente respondeu ela, né? Nós agradecemos muito o seu comentário, Zoe. Que bom que você tenha gostado, continue participando e acompanhando aqui, tá bom? E, Binho, está na hora da gente falar de um momento, né? Ou é de um dia? Porque no nosso caso, no seu caso, é de um dia, né? Eu acho que é mais um conceito. É uma ideia. É uma ideia. Domingo é uma ideia? Domingo à noite. Domingo à noite. À noite. Pois é um tópico. Minha gente. Vamos falar deste... Por que a gente reservou este episódio só para falar deste domingo? Dessa parte de domingo. Porque é bem específico, né? Foi algo assim que é um sentimento nosso, porque a gente começa... Porque vai chegando esse momento, a gente tem aí diversas sensações, muita gente começa a ter vários pensamentos sobre o que fazer no outro dia seguinte, algumas coisas que inclusive já até virou até diagnóstico de especialista, a gente vai repercutir isso. Ou tá bom? seja, é bem coletivo. Já é algo que é do povão. Todo mundo tem um entendimento. Seja bom ou ruim. É como se fosse um efeito Mandela, mas porém com todo mundo já conformado com esse sentimento, assim? Eu acho que ainda é bem conflituoso. Eu não acho que seja conformado. Talvez as pessoas estejam buscando conformidade. Mas que, no meu caso, eu já busquei ressignificar. Eu nunca imaginei que ia dizer isso. Ressignificar. Obrigado, Lumena. Ressignificar este sentimento. Você ressignificou. Eu ressignifiquei. E é isso que nós vamos comentar sobre a respeito neste episódio. Mas para que as pessoas acessem esse episódio, o que é que elas precisam fazer? É muito fácil, né? Exato. Nós temos as nossas redes sociais, Distraídos Podcast no nosso Instagram. É a nossa única rede social, estamos lá. No momento. Postando no momento, isso mesmo. Postando nossos... A cada episódio a gente está postando nossos reels, também os stories com a repercussão de cada um, né? Respondendo comentários, deixe seu comentário lá, deixe o seu bom dia. Todo dia na hora que sair, deixe o seu oi do joia pra gente. E também segue os nossos perfis pessoais também, né? O meu é @MarcosPJS e o do Binho é? _Binho Li, tudo junto, LI no final, gente. Isso mesmo, gente. Não se esqueça lá de deixar seu comentário. Também estamos nos agregadores de podcast. Estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcasts, no Pocket Casts e no YouTube. Entendeu? Para você não escapar da gente, do Distraídos, tá bom? Tem conteúdo, tem plataforma, gente. Acompanhem. Então, vamos começar? Vamos lá. Binho, o sábado e domingo é aquela parte da semana em que eu, você e você também que está escutando tira um tempo para descansar, divertir e muito mais, não é? No entanto, quando chega aquele fim de domingo, aquela sensação ruim começa a tomar conta da gente. Inclusive já existe um nome para isso, você acredita? Se chama Síndrome de Domingo. Já tinha que envolver alguma coisa com psicologia e saúde e cabeça. Aquela sensação de ansiedade, tristeza, irritação com a semana que começa nas próximas horas antes de dormir. Sabe aquela semana cheia de coisa que você tem que começar. Já tô pensando no clima já, né? No começo do episódio. Eita. Pois é, vai ter muito peso de clima, depois nós vamos aliviar, tá? Por favor. Eu sei que muita gente se identifica, mas isso será que acontece só com a gente? Será que acontece só com a minha geração milênio? Ou todo mundo tem esse mesmo sentimento, hein? Eu posso antecipar a minha crítica? Já. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades em que ele meter os seus tentáculos. Eu só sei até aqui essa citação.
icônica. Faz Muito parte. obrigada. Isso mesmo. Então, Binho, já começando aqui meu relato, né? Em como lidar com o domingo à noite. Eu sempre, assim, na minha vida, desde quando eu me entendo por gente, até chegando aqui, né? Eu sempre tive uma relação meia difícil, né? Assim como todo mundo tem com o domingo à noite, né? Quando aquele domingo que você para e percebe a cidade parada à noite, aquela programação de TV já assim, já decretando um fim mesmo, como a gente Nossa, citou, como Fantástico, como sim. Domingo Espetacular na Record, o programa Pânico nem existe mais, e o que nos resta é só ficar Caramba. sentado pensando assim, cara, ai, amanhã vai ter que começar tudo de novo. Pois é. Pesei o clima, mas. Pesou demais. Assim, pra ser bem sincero, eu tô há muito tempo já, eu acho. Há uns bons meses fugindo dessa melancolia, mas isso só quando eu tô em casa. Você falou algo que eu deixei fugir completamente. Eu acho que a rua do domingo à noite, gente, ela é macabra. Assim, no sentido dela ser tão parada, que eu vejo uma energia assim baixando. Eu fico imaginando cada pessoa dentro da sua casinha, sabe? Resguardada, protegida de todo o mal, mas ao mesmo tempo só amenizando assim a cabecinha para lidar com a segunda-feira, porque a segunda-feira de manhã já é outra coisa, já é gente andando, já é estabelecimento aberto, já é rádio Aquela tocando, já é muvuca. carro. Gente, como pode? Bom, assim, eu costumo sair à noite, lá para 7 para as 8 horas da noite, No domingo. no domingo. Hum. E assim, eu penso assim, gente, que é uma cidade completamente parada, morta, assim, você sente aquela sensação de que parece, eu vou fazer uma analogia aqui, sábado à tarde parece um dia de sessão da tarde. Sabe aquele programa da Globo que passa filmes? Dá Sei. aquela sensação de filme de sessão da tarde e à noite nos dá aquela sensação de domingo à noite de Supercine, sabe aquela trilha sonora? Antes eu Sabe? achava macabra, mas eu acho ela sexy hoje em dia. Muita gente tem problemas com essa trilha, na verdade, né? Eu acho que muita gente fez bebê com essa trilha, isso que eu acho. Eu já. Enfim, né? E eu trouxe aqui uma citação de um psicólogo, o nome dele é Marcos Lacerda, inclusive. Ele tem um canal muito bom no YouTube, que ele traz muitos assuntos pertinentes a respeito da psicologia, dos acontecimentos. E ele abordou essa questão da síndrome de domingo à noite, no qual ele fala que a sensação deste domingo à noite pode estar atrelado a algo que você vai fazer no dia seguinte que você não está gostando, que é a insatisfação no seu trabalho. Isso te acontece? Isso te atravessa? Você se identifica? Olha, vou dizer aqui o seguinte: não acontecia, mas não acontece mais. Por quê? Eu vou dizer logo mais na frente, entendeu? Você vai deixar pra depois? Eu vou deixar para depois, eu vou dar um relato aqui, né? Porque quando eu era mais novo, quando eu era criança, né? Pelo que eu me lembro, eu ia para a igreja para minha mãe, junto com a minha mãe, junto com a minha família, né? E tal, né? E o sentimento, esse sentimento de domingo à noite assim, já atacava, né? Devido Ainda ao. na igreja. Ainda na igreja. Só pra melhorar a situação. Aí, devido ao ambiente, né? É um ambiente assim que eu não gostaria de estar. Aí tava lá o Marquinho na igreja, né? Até terminar o culto, depois ir para casa. Aí quando eu chegava em casa, a primeira coisa que fazia, como sempre tinha um ritual daqui de casa, minha mãe ligava a TV e assistia o quê? Fantástico. É fantástico. Pão. O programa mais tristonho, cara, da televisão brasileira atualmente. Assim, eu particularmente, eu prefiro, assim, o Fantástico, eu assisto ele atualmente no YouTube, mas Uhum. não vejo essa vinhetinha maluca, tá?
Ela te causou problemas, eu Me já entendi. desperta gatilhos. Mas o programa do Fantástico, assim, eu só assisto algumas matérias muito importantes, assim, de repercussão, porque, assim, ele tem o seu valor ainda, né? Mas ali nos anos 90, meu amigo, era baixaria total. Mas às vezes, assim, a gente pegava, assistia Silvio Santos, né? Eu lembro que depois do Silvio Santos, no SBT, tinha um programa, o Topa Tudo por Dinheiro. Eu achava esse programa maravilhoso. Mas aí minha mãe já me arrastava pra cama, já falava assim: "Nossa, você tem que acordar cedo, menino, porque você tem que ir pra aula." Né? Eu estudava de manhã cedo, né? E aí, aquele sentimento de domingo à noite, ele persistia, Já atravessava. né? Ok. Aí corta pra adolescência, né? Eu ainda continuava indo pra igreja, né? Mas aquela ansiedade ainda vinha junto, né? Por motivos de escola, aulas, né? Eu não gostava de estar ali também, porque a escola, assim, não é novidade pra alguém que você tinha que estar lá cinco vezes na semana, né? E aquela sensação de ter que encarar mais uma semana de repleta de aulas, com aquele professor chato, aquela turma enjoada. Tô pesando mais o clima, né? Não. Você não gostava da sua escola? Eu não gosto até hoje da minha escola, você acredita? Gente, mas Aí você me pergunta, como que eu me formei? eu tô pensando, a gente podia render um episódio bacana Tempos de sobre escola. escola, tempos de Sim, escola. E eu vou ter muita coisa pra dizer, tá? Em breve. mas vai ser pesado. Não, eu aprontei bastante. Ali no ensino médio, ixi, tem cada coisa que eu fiz que rende até um episódio bem extenso. Eu acho que escola é um tema do qual a nossa geração compartilha muito em comum. Muito provavelmente, tá? A Sim. geração Z e a Millennium, eu acho que a gente consegue juntar coisas assim, porque é como se vocês tivessem deixado a escola preparada pra gente e a gente fez. E aconteceu. Teve algumas mudanças, né? É. Aí, na fase adulta, né? Ali pros meus altos dos meus 20 anos, eu deixei de ir pra igreja, né? E ali eu comecei aí a trabalhar, né? Eu estava ali nos meus primeiros empregos, mas aquela ansiedade de fim de domingo ainda vinha acompanhada, porque eu era um cara muito ainda estável nos meus primeiros empregos, tinha alguns que eu passava no mínimo 3 meses, né? Eu lembro que eu trabalhei apenas 3 meses em supermercados, lojas, sabe esses primeiros empregos que a gente arruma Sei, em sei mercados, perfeitamente bem. né? Aí houve uma melhora ali em 2010, né? O que que acontecia? Quando eu chegava, era nesse momento que eu ficava em casa, chegava nesse momento da noite de domingo, né? Quando a minha mãe comprou uma parabólica, né? Ela instalou a parabólica aqui em casa, eu senti uma certa melhora, né? No domingo à noite ali era sinônimo de aguardar o que que ia acontecer no Pânico na TV, né? Que era algo recentemente descoberto ali, que estava fazendo muito sucesso Em que na ano? internet, no YouTube, 2010, por ali. Sei. O auge mesmo. Ali o auge, quando era o Pânico na Rede TV e todo mundo parava para assistir, porque no final, no dia seguinte, todo mundo na escola comentava os memes com Zina, o Pânico e muitas outras coisas, o Antônio Nunes, diversas coisas assim que eu ficava muito feliz, assim. Eu dormia, tinha momentos que eu lembro que eu dormia feliz da vida, né? Assistindo. E mais pra frente, eu só trabalhava, né, quando eu terminei o ensino médio, antes de eu entrar no ensino superior, né. Aí eu tava trabalhando, mas eu ainda tinha essa síndrome do domingo à noite. Isso que eu ia te perguntar. Alguns desses trabalhos você chegou a trabalhar no domingo? Sim, eu lembro que eu trabalhei num hipermercado conhecido aqui em Rio Verde, na região, em outros locais, que assim, era na escala 6 por 1, né, em shopping. E quando eu tirava folga no domingo, eu já chegava já cansado, mas só com aquela cabeça pensando assim, ai, amanhã vai começar tudo de novo e aquela mesma enjoeira com aqueles mesmos chefes
que você não queria lidar, sabe? E no domingo, quando você trabalhava em qual horário? Eu trabalhava, adivinha? À noite. À noite. Ah. Tá vendo? É porque, assim, eu acho que nesse sentido, acho que ninguém nunca superou a minha melancolia de domingo, porque eu trabalhei à noite em supermercado no domingo por 1 ano e meio, eu acho. Chegou a ser 1 ano e meio. É porque eu trabalhei majoritariamente à noite. Hum. E eu lembro que era algo tão, tão, tão ruim que quando eu fui trabalhar de manhã, era melhor. Tipo, de tão ruim que era, eu continuei trabalhando. Só que por eu ter mudado de horário, era algo melhor. E assim, só quem trabalhou em mercado sabe como o primeiro horário, ele ameniza e muito os danos de uma escala 6x1. Era tenebroso ao estilo Sabe? vinheta do Supercine. Era, era tenebroso ao estilo vinheta do Supercine, porque eu lembro que principalmente quando eu ficava nos caixas que ficavam de frente pra rua. Hum, E aí lembra que a gente mencionou sobre o medo que as ruas causavam? hum. Pensa nesse medo, ele chegando no baixar do sol. Então ainda estava claro, mas eu já tinha medo. Medo de quê? Porque ninguém andava na rua. E tipo, aquilo representava o quê? Aquilo representava que eu estava perdendo tempo. Tipo assim, é Ah, porque o grande problema da escala 6x1 e dessa questão de você trabalhar em um dia pacato, porque, enfim, as pessoas acham que quando a gente fala pelo fim da escala, não abram nos domingos. Seria muito bom se não abrissem nos domingos. Mas existe uma demanda, existe uma necessidade. Então, se a gente fala de escala, a gente fala de rotativizar funções. Então, vai estar aberto no domingo, só que com outras pessoas. Não é aquele mesmo funcionário. Eu trabalhava domingo 1, domingo 2, domingo 3 e no quarto eu folgava. nossa. Entendeu? Então, você ia lá 3 domingos no mercado, eu ia estar os 3 domingos para te atender. E aí eu lembro que a sensação ela era uma bosta depois das 3 horas da tarde, porque, pelo menos nessa cidade, a demanda Caía, né? caía. E O movimento assim, caía. nesse caso eu pensava, será que precisava estar aberto uma hora dessas? Porque os clientes não querem. E aí, no final da noite, fazia um pouquinho mais de sentido, porque começava a vir o pessoal da igreja comprar alguma coisa para comer, o pessoal que estava voltando de algum rancho comprar alguma coisa para comer, fazia um pouquinho de sentido e tal. Mas ali, entre as 5 e as 8 horas da noite, era algo muito tenebroso. E o medo, ele vinha, não era porque não tinha ninguém na rua e poderia acontecer alguma coisa ruim, não. Era porque tá todo mundo em algum lugar Todo mundo se recolhido fazendo alguma pro. coisa e eu estou aqui. O que que eu estou fazendo? Todo mundo se recolhido dentro de casa pro dia seguinte. Isso você com 18 anos. No meu caso, com 18, 19 anos. Pensa na pressão que eu sentia. Meu Deus, por que que eu não fui fazer faculdade? Não, você, 18 anos pra você, por exemplo, daqui da minha visão, foi logo ali, né? Porque você tem Ai, por 22. favor. Foi 18, 19, 20, 21, 22. 4 anos atrás, já é muito tempo. Foi há 4 anos. Os meus 22 anos foi há 10 anos, mais de 10 anos. Você, eu consigo entender, porque você é assim, a sua geração, geração Z, com o seu celular na mão, você às vezes fica olhando, às vezes você fica se comparando, você fica pensando assim, cara, eu devia estar fazendo alguma coisa neste domingo, eu devia estar com os meus amigos, devia estar em casa fazendo algo. Acertei? Eu sentia muito mais a presença, assim, da minha família. Eu tinha vontade mais de ficar com a minha família, É, de estar com sabe? a sua família em casa mesmo, sabe? Muitas das vezes sim, porque era todos os dias. Eu lembro que a minha folga, o dia que eu mais folguei quando eu trabalhei no supermercado foi na terça-feira. Então, era muito comum, muito, 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 muito comum eu trabalhar 7x1, sabe? Então, 7-0. eu literalmente trabalhava todos os dias da semana pra ir sim folgar. Então, cara, eu só queria estar em casa hoje fazendo nada. Eu pensei isso diversas vezes. Esse sentimento de, na época que quando eu trabalhava domingo à noite, eu lembro que quando eu tava trabalhando aqui, eu acho que eu nunca tive esse sentimento de, cara, devia estar fazendo alguma coisa, sabe, diferente. O meu sentimento era tipo, que tédio, de estar num lugar com zero movimento. Eu torcia, era mesmo para poder acabar o meu turno para eu ir embora para casa, Isso no trabalho. no E trabalho. se você estivesse em casa no domingo, na folga? No domingo, numa folga, cara, eu acho assim que eu ia estar naquele, eu lembro assim como eu falei, eu ia estar cansado, descansando
e com a cabeça ainda no trabalho para poder voltar. Exato, é porque é esse o ponto. O domingo à noite, ele tem uma coisa tão ociosa, uma coisa tão vaga, tão nada tá no seu alcance, que beleza, já que não tem nada aqui, vou mexer no que eu ainda não tenho, vou pensar no que eu ainda não fiz, vou elaborar o que eu ainda estou para fazer, sabe? E aí a gente conversando algo mais cedo e você me confirmou algo que eu já esperava. É por isso que eu acho que uma dica que para mim é infalível é você cozinhar à noite. Se você puder, faça alguma coisa, porque, primeiro, que você vai ser recompensado dali a 2 horas. Você tá fazendo 2 horas no máximo, né? Você tá fazendo algum prato, tá fazendo macarrão, beleza, dali a meia horinha que você fazer seu macarrão, vai estar pronto, você vai poder comer. Olha que bacana. E por quê? Porque você vai estar fazendo algo do presente para o presente. Então você não precisa pensar no trabalho que você tem que entregar na quinta-feira na faculdade. Você não precisa pensar na demanda da segunda-feira no seu trabalho. Ainda é domingo, 7 horas da noite, sabe? Uhum. E aí eu falei isso porque no domingo retrasado eu fiz um brownie, né? Eu tava ali com meu irmãozinho, a gente foi no mercado perto, compramos, eu fiz assim, em papo de 50 minutinhos, estava tudo pronto, desde bater até preparar a massa, 50 minutinhos, 1 hora. Dali eu experimentei, comi e eu pude lanchar um pouquinho, deixar para depois da janta. E não bastando, quando foi na segunda-feira, eu acordei, fiz meu café, fui me arrumando, falei, opa, tem brownie guardado, deixa eu pegar um pedaço. Comi e foi a melhor coisa que eu fiz. Tudo isso me esquivou de estar pensando no que eu poderia estar fazendo na segunda-feira para amenizar a segunda-feira e ter um dia legal. Porque da mesma forma que eu tô pensando no trabalho, eu tô pensando em ter um trabalho legal na segunda-feira que ainda nem chegou. É, de você também aproveitar o restante do seu domingo da melhor forma. Da melhor forma, sabe? Isso, eu já embalando aqui, eu tô lendo aqui na Exame, segundo o portal Exame, né, relacionado a esse assunto, essa síndrome de domingo, ela pode, os especialistas aqui na matéria, né, eles afirmam que este fenômeno em que você fica dando uma irritação, de aperto no peito, que aparece no fim do domingo, ela está ligada à ansiedade antecipatória, quando o cérebro Muito. começa a simular pressões, metas e conflitos futuros. A síndrome de domingo não é um diagnóstico formal, mas um sinal de alerta sobre uma relação adoecida com o trabalho, né? Diz uma psicóloga Tirza Reis, né, que o exame entrevistou, né? Isso é um problema que, como eu falei, pode estar ligado a uma insatisfação com a própria rotina profissional, entendeu? Às vezes eu também nem acho que seja tão a questão do profissional, mas como você tá levando a sua vida, sabe? E eu queria te perguntar uma coisa. Em algum desses domingos, nessa transição de domingo para segunda, você já no domingo criou uma expectativa do que seria segunda-feira? E muitas das vezes essa expectativa vai ser algo tão. Eu acho que eu vou colocar projeção. Você criou uma projeção para segunda-feira, no domingo, e que ao chegar na segunda você concluiu com essa projeção? Já te aconteceu isso? Você já. Beleza, domingo, 8 horas da noite. Você pensou assim, porque amanhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou chegar no trabalho tal horário, aí no trabalho eu vou fazer primeiro aquele projeto, depois eu faço o segundo, aí eu almoço, aí eu faço isso, das 6 horas da tarde, eu vou embora, vou pra casa, faço isso, não. Você já conseguiu montar o roteiro e seguir o roteiro do domingo pra segunda? Nesse caso, já, E que quando você fez isso, você montava o conseguiu roteiro. enxergar? E quando eu montava esse roteiro, Binho, eu me sentia mal. Quando não dava certo. Por quê? Você tenta montar algo na sua cabeça e no dia seguinte, quando surge um imprevisto, tipo, pode ser um imprevisto assim, não tão que mude um pouco a sua rota, como por exemplo, você ter que a sua mãe chegar e falar assim: ah, vai ali, a gente vai ter que ir ali no postinho porque eu tinha uma hora marcada e eu esqueci de te avisar. Aí já começa a se você aí eu, por exemplo, já começa a ficar com a cabeça assim: ai Estressado. meu Deus do céu, Mais uma coisa. mais uma coisa, como é que eu vou? Tava tudo tão Uhum. planejado, eu tinha que começar a trabalhar de manhã para terminar cedo e fazer outras coisas. E esse roteirinho, eu era muito de fazer esse tipo de coisa, de criar roteiros na minha cabeça. Eu assim,
Graças a Deus eu deixei de criar esse roteiro, porque me fazia muito mal, entende? E porque, assim, eu sempre acho, o Binho, que o emprego tá lá. Você vai ter que ir lá naquele emprego, fazer o seu trabalho e voltar para casa, Sim. entendeu? Você não precisa criar uma tarefa. Você, tipo um roteiro, você só tem que ir lá fazer. É isso que eu levo, entendeu? É uma forma assim mais abstrata e um pouco mais niilista da coisa, Sim. entendeu? Tá lá, você foi contratado, vai lá, chega e faz, vai embora, né? Há quanto tempo faz que você deu essa superada nesse roteiro, mais ou menos? Aí que eu vou chegar agora, Ótimo. porque eu comecei a encarar isso com algo diferente, essa sensação de domingo à noite, né? Eu adotei alguns hábitos de domingo, como começar a fazer o que você fez, com o que você citou, que é de praticar hobbies, alguma coisa mais prazerosa, né? Como nessas últimas horas de domingo, bem antes de dormir mesmo, né? Como por exemplo, ver uma série, se programar para ver uma série daquela que você gosta bastante, um filme que você tanto queria ver, seja dentro de casa ou fora, ou um videogame, no meu caso, né? No Assistir seu jogar um caso, com videogame na certeza. veia. Eu, por exemplo, aqui, eu já superei bastante, gente, essa questão de fim de domingo, o que fazendo? Desligando a minha cabeça com o videogame. Eu fico até ali as horas que eu vou dormir, por exemplo, eu costumo, atualmente, durmo 9h30 para 10 horas, eu costumo dormir. Deu 9h30, eu tô ali jogando, eu fui lá, pip, desligo o videogame, a TV, pulo pra cama e já vou dormir. Ou seja, eu não pensei, não fiquei ruminando o que ia ter no dia seguinte, sabe? E às vezes, outra coisa que eu sempre costumo fazer, que assim, é algo eu, que algumas pessoas costumam fazer, eu faço porque me dá prazer também, que é de sair à noite sozinho de moto, né? Pra ver a rua, andar pela rua, né? Isso eu não faria. Não faria? Não. Andar de moto não. Porque, como eu falei, ver a rua parada eu acho tenebroso. Assim. Você gosta de ver a rua cheia. Eu prefiro ver a rua cheia, porque eu me sinto muito perdido. Parece que eu tô num lugar que não é pra mim. Quando eu, assim, diferente. Isso eu, hein? Tem que tratar isso aí, hein? Ai, é muito bizarro. Tipo, preciso de pessoas. Beleza. Você falou Mas tem andar de gente na moto. rua. Talvez. Não, vai ter sempre. Não é uma cidade Pouquíssimas parada. pessoas, mas tem. Exato. Mas assim, se eu estiver indo pra um lugar, ótimo, beleza. Agora eu vou ficar rodando, tipo, nos bairros, Assim, eu pego na questão, o que que eu faço creepy. a minha rota? Realmente creepy, né? Não, Creepy. gente, eu não faço nada de ruim na rua, tá? Eu dou Não, uma volta pra casa e volto, dou uma volta e volto pra saia, casa. vai pra praça. É isso que eu ia dizer, eu vou na praça, o que que eu faria? O que que eu sempre fazia? Eu saía daqui de casa umas 7 horas, quando minha mãe vai pra igreja nesse horário, 6 horas na verdade, eu pego, saio de moto sozinho, fico lá, vou pro espelho d'água e fico lá, sentado, olhando pro pessoal. Eu não pego o telefone, Sim, eu fico olhando assim, espalhando a mente, tipo, uau. Olhando pro ambiente, olhando pro céu, isso é bom. olho para as árvores, olho para as pessoas, para as crianças ali, até que dá umas 7 horas eu começo a caminhar por ali, né? Depois eu vou embora para minha casa. Esse é o meu ritual que eu fazia. Eu fazia, mas eu não, eu parei, né? Que horas Por mais ou algum menos momento. você volta pra casa? Umas 7 horas, 7h30. Eu Então pego. você fica dois segundos no espelho d'água Não, 2 segundos não. Eu saio daqui pra ver de o pôr do casa sol. para ver o pôr do sol umas 6h30 da tarde. Aí eu fico lá até umas 6h30, umas 7 horas por lá, né? 1 hora Uma hora, eu tá. fico lá. Aí eu pego, eu vou dar a volta na cidade. Eu ando por alguns bairros, Entendi, entendeu? entendi. Até eu chegar em casa. Mas o meu problema também é com a noite, porque uma coisa que eu gosto do meu trabalho é que eu acabo conhecendo algumas ruas novas. Uma vez eu vi alguém comentar sobre isso. Você já passou por uma rua nova? Tipo, que você nunca tinha passado? Eu faço isso, eu vou na descoberta de ruas E não novas. é muito legal? Tipo, você tá conhecendo um lugar da sua cidade pela primeira vez. Literalmente uma rua que você nunca passou. Muitas das vezes porque não faz rota com a sua casa, não faz rota com o seu trabalho, com o seu compromisso. Não é legal? Tipo,
A primeira vez que eu via o comentário sobre isso, como eu trabalho fazendo algumas entregas, pra mim foi algo que eu vou aproveitar muito isso. Inclusive, eu cheguei a frequentar bairros que eu nunca tinha ido e lugares que eu nunca tinha passado. Às vezes eu passava pelo entorno. E aí eu comecei a apreciar isso. Só que eu acho que isso só funciona durante o dia. À noite eu já acho que perde um pouquinho do encanto, porque não tem tanta cor, né? Porque as pessoas estão nas suas casas e eu sinto que eu estaria incomodando passando pela rua dos outros. Ah, eu não incomodo, eu passo, a rua é pública, Ai, por eu favor. ando lá Mas e. ainda tem esse fator que eu falei da solidão sozinho na rua, então eu iria diretamente pra minha casa. Eu não andaria na rua, não, Lido. Eu costumo, assim, andar nessa questão de descobrir ruas. Eu ando por locais também que eu nunca mais eu passei. Inclusive, eu já tá na minha rota quando eu fazer isso, e lá no Interlagos, na Sei, Praça do tava Interlagos, por lá lá no hoje. Lago Interlagos. Nunca mais eu fui. Vai fazer o quê? 2 anos. Uns 10 anos que eu não vou. 10 anos? 10 anos. Eu nunca mais fui naquela praça, pra você saber. Meu Deus. E eu. Mas também o que era essa praça 10 anos atrás? Porque eu conheço ela de 3 anos atrás pra cá. Não, era só era um lago, não era nem um. Enorme. Era um lago assim, não tinha iluminação, não tinha nada. Eu ia lá mais por conta que meu irmão morava ali no Namorado do Sol, né? Entendi. E aí a gente pegava, caminhava lá e a gente ia, nós dois íamos lá pro Interlagos dar uma volta. Não era como é agora, né? Tudo bem arrumadinho, bonitinho, não tinha Tudo pista bem caminhada, lifestyle. né? Não era instagramável, Não era instagramável. né? Era só mato E aqueles e prédios lá? capivara. Ou não tinha os prédios ainda? Tinha um prédio que eu lembro. Não tinha 2. Ok. Aí Sendo que depois eu agora tá nunca construindo o mais terceiro. depois eu nunca mais eu fui lá. Eu tenho que ir, ver como é que tá. A câmara tá bem bonita. Inclusive, a pracinha que eles fizeram, assim, pra cima, pra lá. Ah, a Câmara, né? A Câmara eu já fui lá na Câmara tem o quê? 1 ano que eu fui, mas eu nunca passei no Interlagos. Eu nunca entrei no Interlagos arrumado agora, Ah, tá, consertado, né? sei. Mas você passou, tive que passar por lá, né? Pra ir na câmara. Mas eu passei por lá, mas tipo, como eu falei, eu não Apreciou. apreciei. Ok. Eu nunca fui no Interlagos, né? Mas aí, Binho, você falando agora desse assunto, vamos melhorar um pouco o clima aqui, Por um favor. pouco Eu já tô do meu relato, agoniado. né? O que que eu fiz para poder melhorar essa sensação de lidar com um domingo ruim, né? Esse domingo enfadonho, né? O que que eu fiz? Eu comecei a adotar algumas dicas que você que está ouvindo, se você quiser adotar, elas são muito boas. Momento de influência? Tentar influenciar as Por pessoas aqui, favor. né? Dica número 1, trate a sua quarta-feira como uma mini folga. Quarta-feira? Isso. Por que quarta-feira? Isso é muito importante porque eu, Marcos, faço o seguinte: a segunda, terça, quinta e sexta é o dia que eu uso as noites para poder ir na academia. Você se ocupa. Onde eu me ocupo ali, certo, beleza. Na quarta, eu uso esse dia como um dia de folga. Como não vou para academia, eu deixo para fazer alguma coisa em casa, eu saio para algum lugar, né? Então eu planejo, vou arrumar alguma coisa aqui em casa, para quê? Para eu tirar um pouco da carga do final de semana, Oh, entendeu? interessante. Deixar o final de semana mais leve, né? Para você se planejar, como se fosse um pré, um pré fim de semana ali, sabe? Mas no meio da semana. Mas no meio da semana. Experimente, tá? Gostei. Inclusive, reforçando, eu e Marcos somos haters de academia final de semana, tá? Sempre que a gente puder, a gente vai estar colocando aqui porque é ridículo, é patético. Fiquem em casa, saiam com os amigos de vocês, mas não vão pra academia no sábado nem no domingo, que coisa feia. Academia, se você conhece uma Ai, por pessoa favor. que vai na academia aos domingos, aos sábados, desconfie da amizade dessa pessoa, tá? E Ai, não também, fala assim, eu tenho uma amiga que vai, ela é legal. desculpa, amiga do Binho. É, você não, amiga, você pode ir, porque eu gosto do seu conteúdo. É. Tá. Dica número 2. Ocupe o seu domingo à noite. Aproveite o último segundo do domingo à noite, ali antes de você dormir, com prazeres. Tá, mas eu preciso perguntar pra você. Esse aproveitar tem limite? Eu acho assim, varia de pessoa.
né? E também da idade da pessoa, né? É, E com o nível de responsabilidade que ela vai ter no dia disposição. seguinte, na disposição. Como eu disse, né? Eu sempre aproveito com assistir jogando meu videogame, os meus joguinhos, indo pro cinema, assistindo algum filme em Você casa. estimula o horário? Você coloca um horário limite assim, não posso passar. Eu costumo colocar até ali umas 9h20, 9h30, Ai, você não tá aproveitando o domingo. mas eu passo porque eu, Marcos Paulo, acordo 5h30 da manhã, adicionando contexto aqui. Estende às 11 horas, meia-noite. 9 horas da noite. Eu não tenho mais 21 anos, Mas viu? isso não é diferente de uma terça-feira. Eu não tenho mais 21 anos, eu tenho 34 E eu anos. tenho 22, eu também não tenho mais 21 Eu tenho anos. 34 anos. Meu metabolismo está começando, é ali naquela fase onde o metabolismo começa a diminuir, 30 em aí? que 34, eu faço Não é 35. 40. Eu Não faço é 50. 35 daqui a alguns dias. Meu metabolismo, ele começa, ele chega numa fase que você só vai começar a preferir festas com cadeiras. Eu preciso fazer uma crítica. Vocês 30 a mais, vocês estão se matando. Com o quê? Vocês são muito insatisfeitos com a vida de vocês. Vocês falam como se vocês estivessem na casa dos 70, na casa dos 80. Se eu fosse da terceira idade de fato, eu daria tanto sermão em vocês. Binho, olha, Por favor, eu posso rebater. a gente é ansioso até Pô, conhecer um 30 a mais. Quando a gente conhece um 30 a mais, que ele se trata como se ele estivesse no fim da vida, você fica, "Ah, caralho, eu achei que eu tava na fase ruim, mas ele tá pior do que eu." Olha, eu vou rebater essa. Você pode dar até pro ouvinte que tá escutando, mas eu vou rebater. Me Eu vou dar recuso. minha réplica aqui. O seguinte: nos meus 30 anos, eu era um cara ali que eu tava indo em boates, ia em boates como ali, onde agora é o Taj, onde era o finada Lux. Sei, Eu conheço. aproveitei muita coisa e não quer dizer que eu sou um cara morto, 4 até anos atrás eu hoje, também tava por lá. né? E hoje eu não frequento mais. O que é que acontece é que vai chegando um momento em que você, assim, eu não sei que a pessoa se torna, não, eu não vou dizer essa palavra conservadora, mas você vai mudando algumas Suas coisas, assim, prioridades. você quer mais resenha em casa. Se isso, por exemplo, eu quiser organizar alguma coisa, eu prefiro organizar em casa. Eu também prefiro isso hoje em dia com 22 anos, porque eu já enjoei das festas daqui. Tá vendo? Sabe? E está me Aí que tá. criticando. Porque eu acho que vocês lidam a preferência de vocês e a disposição de vocês como algo muito, nossa, porque eu estou em um momento, tanana. É só a sua preferência, Daqui a sabe? 12 anos, Eu voltaremos tenho este certeza que episódio. eu estarei Vamos cansado, gravar, eu tenho você certeza estará. que eu Eu estarei vou com a perguntar fadiga para no você. talo. Você estará com cheio de fadigas, não quer briga com ninguém. Você E eu vou pode falar assim, que saudade do meu corpinho de 22, que saudades, tanana, tanana. dar da Mas minha agora eu tenho disposição. 30 e eu tenho mais tesão em ficar na minha casa. Esse serei eu. Agora eu não vou falar que eu estou no fim da vida porque eu tô com 30 anos e eu vou generalizar um pensamento tosco de que a minha vida tá acabando, sendo que eu só tenho 30 anos. Eu posso viver mais 30 de boa. Ó, eu falei que minha vida tá acabando. Aí você dá a entender. Eu não vou entender nada. Dá sim. A minha vida, eu quero fazer muita Sinto coisa. Eu muito, quero é porque viajar. agora eu tenho 34 anos. Eu quero e viajar. não Eu quero posso fazer mais. muita coisa nessa vida Então, ainda. aí que tá, vocês que têm 30 a mais, vocês têm que focar e energizar naquilo que vocês pretendem fazer ainda. Vocês remoem muito o passado. Não, não remoemos, não. Remoem, sim. No meu caso, eu Com remoía. imposições do que fazer no futuro próximo. Não, isso aí eu não. Eu remoía, mas eu estou em tratamento, mas eu não faço isso mais, não. Remoía mais, mas eu não faço isso mais, tá? Obrigado por provar meu ponto. Entendeu? Prossiga. Mas eu só deixando aqui claro que eu estou inteiraço, viu, galera? Eu tenho meus 34 anos com um corpinho de 22, E é por isso que eu tô revoltado com ele, gente. entendeu? Ele tá revoltado. Por que eu não sei, né? Hum. Mas, assim, continuando com a minha noite de prazeres, assim, de vocês usarem esse grande momento para Essas dicas. essas dicas para ressignificar, né, esse grande momento chamando algum amigo para poder jogar alguns jogos de cartas, né, curtir alguma coisa com a Inclusive, que família, saudade de um joguinho de mesa. organizar um jantar daqueles com sua família, estar de bem consigo mesmo, se cuidar, né? Tem mulheres, por exemplo, que tiram um domingo à noite para poder se cuidar, né? Cuidar da pele,
cuidar do corpo. Ou seja, façam como essas mulheres. Faça com você, faça igual como essas mulheres fazem, entendeu? Uma outra coisa também, uma terceira deixa eu ver. Eu acho que a terceira dica, mude a sua mentalidade sobre a segunda, igual como eu fiz, Ai, que bom que a gente chegou nisso, porque eu exercito isso há muito tempo já. né? Papo de 2 anos. Por quê? Eu trato a minha segunda-feira como um dia muito especial, né? O que eu faço? Eu visto, por exemplo, quando eu tô quando é sábado, eu preparo, ao invés de, antes eu fazia uma coisa com domingo, mas depois vou comentar com você. Antes eu pegava, eu pegava e preparava a minha melhor roupa para o final de semana. Hoje não, hoje eu preparo minha melhor roupa para ir pro serviço Na na segunda-feira. segunda-feira. Eu ponho uma calça que eu gosto, eu tenho uma calça jeans que eu acho ela no momento a mais preferida. Eu fiz isso pra faculdade. Eu visto uma camisa, um uniforme também que eu gosto Te bastante. entendo. Eu gosto de ir de uniforme pro meu serviço, né? Apesar de não ser obrigatório, eu visto ele porque eu fico bem apresentável e Te tal, entendo. né? E também eu chego lá e pergunto para as pessoas como, ao invés de chegar lá e com a cara feia, pensando assim, nossa, mais um dia, o primeiro dia que eu vou ter que olhar para esse pessoal aqui que eu detesto. Não, eu chego lá e pergunto para cada um assim, e aí, cara, como é que foi seu domingo? Conta pra gente como é que foi. Ah, meu domingo foi isso e tal. Ah, o meu time perdeu. Ah, tô triste, mas faz parte. Ou então meu time ganhou, tô feliz, toma no zóio com o seu time, né? E assim, eu trato esse final de semana para perguntar, né, como é que foi o final de semana com as pessoas, porque essas pessoas, os seus colegas, eles sempre têm alguma coisa Pra contar. para contar no Por que diz incrível que pareça. respeito no que aconteceu no final de semana delas, entendeu? E uma coisa que eu preciso saber. Você começou a fazer isso em qual sentido? Foi no sentido de conformidade? Porque, segunda-feira não tem pra onde correr. Então, já que é pra ser segunda-feira, vamos fazer uma segunda-feira legal? Ou mais pelo impacto do domingo? Porque, assim, eu sinto que eu também apelei pra isso de um tempo pra cá, porque eu trabalho com cronogramas. Então, na segunda-feira eu sei, entre aspas, porque nada é definitivo, mas eu sei exatamente o que eu vou precisar fazer, porque no sábado eu deixei tudo pra que a menina do final de semana que fica lá no meu trabalho faça, mas aí na segunda-feira geralmente eu vou ter que terminar o que ela começou, por assim dizer. E eu já sei o que eu vou fazer no pet shop e sei o que eu vou fazer fora do pet shop, os lugares que eu vou buscar cachorrinho, que eu vou deixar cachorrinho, tananã. Daí por isso eu penso, eu posso fazer dessa rotina que eu já sei o que vai acontecer, dinâmica, e deixa eu ficar mais leve, ouvir música boa, vou chegar lá, ao invés de eu reclamar do fedor dos cachorros que vai estar fedidinho porque eles brincaram muito no domingo, eu vou só limpar ouvindo música boa e eu vou ouvir provavelmente um episódio legal de um podcast que eu tô acompanhando novo, enquanto faço a rota pra buscar e deixar eles, então vai ser diferente. Mas é nesse sentido de conformidade, tipo, não vou conseguir mudar, já tá agendado, já tá marcado, eles já estão lá me esperando, então deixa eu fazer diferente. Você acha que com você aconteceu assim também? Eu acho que Conformismo? essa questão de conformismo, quando eu ia para minha psicóloga direta, eu abordei essa questão de conformismo. Eu meio que não aceitava e isso me deixava triste. Aí eu fui trabalhando com isso, eu conversei com ela, fui conversando, encontrando os pontos, até que eu aceitei essa questão de conformismo a transformar ele em dever a ser feito, né? E não supervalorizar o bastante a ponto de eu transformar essa questão em Eu tô esperando você falar que você... em algo pesado para mim, entendeu? Então você ressignificou. Ressignifiquei. Tá, Lumena? Ele não quer usar esse termo, mas ele vai usar esse termo. Mais vezes ainda. Essa palavra existe, nem sei se essa palavra existe no Existe, dicionário eu acho que existe. no dicionário oficial de língua portuguesa. Primeiro que Mas isso é muito grave.
né? Não, esses dias eu vi, pulando uma pulada de fora no assunto, no X, eu vi um termo chamado aquilombado, Aqueer lombado. aquilombado, que, assim, Perfeito, termos perfeitos. Vamos importar sim. daí, gente, pra fechar aqui a minha parte, Desculpa. quando estes sintomas persistirem a ponto de evoluir para algo semelhante à ansiedade ou depressão, esses sintomas de fim de domingo, né, Importante situar. eu recomendo que você procure ajuda médica ou psicológica, tá, gente? Não deixe isso incomodar, impactar a sua vida, atrapalhar outros setores dela, tá bom? E é isso. Até porque, né, makes no sense, gente. Tipo, não faz muito sentido. Infelizmente, a gente é o único ser humano na Terra, né? Aliás, ser vivo na Terra que consegue e tem essa, entre aspas, habilidade de pensar no futuro e colocar o futuro, às vezes, em prática. Mas é muito entre aspas mesmo. No final das contas, são coisas que a gente, como eu falei aqui no meu conformismo de segunda-feira, por mais que fosse agendado, planejado, colocado, já é conversado comigo no sábado, 8 horas da manhã, o que eu vou fazer na segunda, ainda corre a possibilidade, o risco de ser completamente diferente. E eu trato isso como um poder que eu tenho de mudar, sabe? Porque no final das contas, na prática mesmo do dia a dia, o futuro é um conceito, né? Um conceito que ele não existe, um conceito que a gente nunca adentra de fato. Você não consegue chegar no futuro igual você chega na sua casa, igual você chega no seu bairro, igual você chega com seus amigos. O futuro, ele tá sempre fora de você, ele tá sempre distante de você. Então, acho que quanto mais você se aprofunda nesses pensamentos do que pode ser, do que tá vindo, do que vai chegar, mais mal faz pra você, mais dano causa a você, né? Desculpa. E não te leva a lugar nenhum, sabe? Esse pensamento nesse excesso de futuro. Porque muitas das vezes aquilo que você precisa atingir, você precisa estar fazendo aqui agora. Então, mesmo que você tenha essa intenção, se você pensa demais nela, você não chega até ela, sabe? É muito doido. Tipo, de fato, ele não existe se você for parar pra pensar. O É, futuro. e no final das contas, essa questão de fim de domingo, né, esse sentimento, tudo se resume à ansiedade, né? A gente É esse o ficar ponto. ansioso com o dia seguinte, seja com sentimentos de ter de encarar mais uma semana, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Isso aí, é claro, né? Sempre tem a forma de você contornar com isso com ajuda psicológica, né? Isso. E eu acredito que uma boa socialização também pode pode fazer. Às vezes, tudo que você precisa é levar o seu problema pra pra outra pessoa, pra que, tipo assim, ela te situe que aquilo não faz o menor sentido. Tipo: "Amigo, você tá preocupado com uma coisa que nem aconteceu ainda? Tem certeza?". Eu já ouvi isso muito dos meus amigos e me ajudou demais. Então, assim, socializem. Socializem. E também, Ressignifiquem. Ridículo. ressignifiquem. Olha só. Amigo, Hum, tem uma coisa que acarreta nós pessoas, meros mortais, também, a respeito do domingo à noite. hum, Como eu mencionei, como eu trouxe aqui um pouquinho da minha visão, é macabro, né? Pode ser engraçado, se eu quiser ver programas de TV engraçados, como eu fazia lá na minha adolescência e infância, hum, mas tem algo também que acarreta a gente, né, no final de domingo, no domingo à noite, que hum, são os feromônios, que são a questão da libido, hum, do carnal. hum. Como que você lida com isso? Você já lidou com isso? Já te aconteceu? Você acha que é um dia propício? É um momento assim que pode. Porque eu acredito que vem do vago mesmo. Tipo, você tá tão disponível, você tá tão tranquilo que ter um chameguinho com uma pessoa ali, e geralmente não é só sexo, tá? Às vezes pode ser uma questão De afeto, de né? afeto também. Então, as pessoas colocam um outro lado muito forte que eu vejo as pessoas comentarem do domingo à noite, é justamente a carência de uma companhia, de um toque e de uma presença romântica mesmo. Você acha isso? Eu acho que acontece muito nas pessoas da minha geração, por exemplo, e que, assim como todas essas questões mais aprofundadas, psicológicas e comportamentais que a gente trouxe, também vem do vago, também vem do ocioso, da falta de pessoas. Porque, bom, é, ainda outra coisa que junta. Lembra que eu falei que eu fico assustada na rua? É porque tá todo mundo na sua casa, sabe? Ninguém tá com ninguém. Hum.
E aí, se você tá sem ninguém, sabe? Em qual sentido? Daí eu acho que a carência ela mora muito no final de domingo, sabe? Eu queria saber se você já sentiu. E se sim, como que você lidou? Se era fácil pra você lidar No domingo, à à noite? noite. Não, próximo assunto. Vamos Que para. horror! Seco assim? Ah, sim, na verdade eu não sinto essa necessidade de ter alguém. A minha única preocupação é, aproveitar. Assim, eu sou um cara que, assim, eu acho que pode ser que a minha cabeça já seja muito treinada. Eu não tenho vontade de ficar perto de alguém no final de domingo. Eu tenho. Eu gosto Caramba! de. Eu gosto de aproveitar o domingo sob a minha Estou companhia denunciando a minha com as bolha. coisas com as quais eu gosto, seja com a leitura de um livro, Sei, sei. com um videogame, igual como eu faço, alguma coisa assim que eu realmente do que ficar de chameguinho com pessoas, assim. Eu, Ai, mas é eu, que é tão eu, legal. eu transfiro isso pro sábado ou para uma sexta-feira. Entendi. É porque sexta e sábado eu acho que é povão, é amigos. É, Todo mundo. Vai ter o crush? Vai ter o crush. Vai ter aquele peguete, aquela gostosinha que você tá saindo, vai ter. Mas junto dos outros. Agora, domingo à noite, é porque domingo à noite, qual que é o ponto? E aqui, isso também envolve você, só que cabe você colocar ou não outra pessoa. É o íntimo. Sabe? eu, É o intimismo, é o pessoal. Então, se você tá domingo à noite com uma pessoa, pode ter certeza que vai ter um significadozinho um pouquinho maior, porque você tem total liberdade, você tem muito tempo, na verdade, para dedicar àquela ação, para dedicar àquele momento. Então, uma ida ao cinema é mais diferenciada, uma ida a uma sorveteria é mais diferenciada. Só que eu acho que pega até a tarde do domingo, assim, se você quiser ter um datezinho, o domingo é um dia muito bom. tem um cara de ser um domingo bom, assim, pra um Um dia date e bom. tal. Porque é o dia Domingo livre, à né? tarde, né? Agora, domingo, inclusive, já teve, assim, um relato rápido aqui de. Já teve gente, assim, por exemplo, da sua geração, que Hum. eu já paquerei e tal, assim, já conversei, Teve que date no domingo? já queria um date, um encontro no fim de domingo, à noite, E 10 você horas da recusou? noite. Eu disse, Pera, não tem como, porque eu acordo, eu tenho minhas obrigações 10 amanhã. horas da noite. Eu não sacrifico o meu dia seguinte com dates no final de domingo. Mas isso não era date. Date 10 horas da noite não é date. Não date, mas tipo um encontro, uma vontade Sei, eu entendi. de ficar agarradinho, esse eu Uhum. recuso. Uma vontade de utilizar a trilha sonora da abertura do Super Cine. É. Tananana. E tudo bem. Eu não deixo, eu não faço isso. Ok, Eu eu sou. vejo o sentido. Eu também não faço, eu também não faria, porque eu também ainda não desbloqueei o hábito, e isso talvez os meus amigos me julguem se eles me ouvirem aqui, mas eu não sei dormir fora de casa. Não Você sei. não é de Eu dormir não fora de sei dormir casa? fora de casa. Então, assim, porque eu já ouvi relatos, as pessoas gostam, inclusive, de dormir com ficante. E No aí na domingo. segunda-feira. Na Ah, na segunda-feira, no segunda-feira? sábado, vai pro Ah, isso aí. Ah, trabalho, isso aí quando vai eu. pro outro dia. Você já fez também? Eu sou muito relaxado. Quando eu tô namorando, eu durmo na casa do namorado, da namorada e assim, Tranquilo. tranquilo, eu vou pro trabalho, eu carrego as minhas coisas, deixo bem Sim, claro que eu durmo tanto que eu tô cedo. pensando muito nessa hipótese e falei, nossa, será que no meu próximo relacionamento eu faria isso? Porque eu não sei. Eu juro pra vocês que eu não sei. Isso aí nessa questão de dormir na casa É de porque outra você pessoa, encerrar um final de semana na companhia de uma pessoa é algo legal. É porque você tá amargurado mesmo, não tem muito o que fazer. eu amargurado, você acha? Eu tenho certeza depois dessa, que horror. Não, moço, Ou os millennials estão assim. é vivência. Não, eu acho que isso também, como você falou, né? A nossa geração tem algumas semelhanças, mas é diferente uma das outras, né? Mas isso aí, eu acho que é algo meu mesmo. Eu não costumo prejudicar o meu dia seguinte, porque trabalho, eu sou uma pessoa que me conhece muito bem. Eu sei como eu funciono, né? Eu já tenho uma idade bastante para saber disso, e quando eu vou trabalhar com muito sono, é um dia, eu já estrago o resto do meu dia. Eu não É vou para estressante. academia, já teve essa semana passada aí, segunda-feira, eu acordei num sono, eu dormi, acho que foi dormir mal domingo para segunda-feira,
Eu acordei, Mas trabalhei é o dia horrível. inteiro com sono. Eu já nem quis ir pra academia, eu já quis ficar em É casa, eu já não fiz horrível. nada, eu já. E quando eu não vou pra academia, é tristeza. É algo que eu faço e eu gosto de fazer isso. Inclusive, eu fico feliz que eu consiga fazer isso até hoje, mas porque uma coisa que eu falei pro Marcos hoje, antes da gravação, é que eu faço questão, às vezes, de estender o meu domingo. Se ele foi um domingo que eu fiquei maior parte do tempo em casa, então eu gosto sim de ver um filme no último horário e dormir, eu coloco até 1 hora da manhã, assim. Então, se eu tô vendo, por exemplo, uma série e eu tô gostando, eu vou ver mais 2 episódios ali. Ah, meu Deus, mas são 11 horas da noite. Não, tudo bem. Segunda-feira eu pago. Aí chega na aula da segunda, tá lá no último horário da aula, eu já tô morrendo, tô igual um zumbi. Mas eu vou pra casa, me arrumo direto e durmo. O que eu não dormi no domingo, eu durmo na segunda-feira. Então é um jeito de aproveitar o meu domingo que eu tiro. E ainda nessas, eu queria fazer 3 perguntas, na verdade, amigo, pra gente trazer um pouquinho de dinamismo para essas questões mais sérias que a gente trouxe aqui. Hum, Mas eu quero que você tente ser mais direto, sei, mais prático. sei. E não precisa ser necessariamente algo que você já faça, às vezes que você queira fazer, Hum. sabe? Mas vamos ver se você realmente coloca suas dicas em prática ou não. Yes, sir. E eu queria saber com você o que que se deve fazer no domingo, assim, pra você é ponto. Tem que ser feito no domingo porque melhora o dia, antecipa uma semana, aliás, melhora o dia e traz a possibilidade da semana fluir melhor. Algo que pra você se deva fazer no domingo, assim. Ah, eu acho que domingo é você fazer Domingo, dia de. um mínimo de coisas, por exemplo, afazeres, você deixa, eu costumo deixar pra sábado. Muita gente deixa pra domingo. Eu deixo pra sábado, por exemplo, limpar a casa, arrumar as coisas, lavar a roupa. Eu deixo tudo pro sábado, porque domingo é domingo de lei de eu ter de hobbies, de eu ficar Uhum. com as minhas, de fazer as minhas coisinhas ali com o que eu gosto, né? Ficar no computador, vendo vídeos, escutando música, sair, ir na casa do irmão, ir na casa do parente, Tá, mas uma coisa pra se fazer no domingo. uma Papum, coisa. que vai melhorar seu domingo. Vai ser. Ah, e domingo é Qualquer dia coisa de. mesmo? Sim, Tomar um açaí, como nunca mais eu tomei. domingo, um açaí. Boa. Como eu falei, se fosse na companhia de uma pessoa, seria melhor ainda. Pra mim, domingo, o que se deve fazer no domingo? Gente, desculpa, receita. Pra mim, domingo é dia de receita. Algo que você gosta de sobremesa ou salgada ou pro almoço ou pra janta. Receita. Tira o domingo pra fazer uma receita, porque você tem 2 meses que você tá vendo aquela que você salvou aquele bolo de milho com goiabada. Faça no domingo. Hum. Pode ter certeza que vai dar muito bom. E geralmente a gente costuma receber pessoas em casa, às vezes só os nossos familiares mesmo, mas já é 2, 3 pessoas a mais, né? Então vai sobrar, sabe? Eu acho que não tem erro, sabe? Eu tô aguardando o Então, dia que você for trazer o brownie aqui. receita. Eu tô querendo fazer brownie com você, a gente poderia fazer um brownie juntos? Ah, vai ser legal. Mas um brownie sabe de quê? De quê? De Nesquik. Olha! De Opa! De morango? morango! Não, Faria bora. comigo? Sim, claro. Tamo junto, bora Vamos fazer. fazer e vamos mostrar os distraídos. Vamos mostrar nos distraídos, hein? Ok, vamos entregar conteúdo. Agora, tem outra coisa que eu queria trazer pra você. Porque, infelizmente, o domingo é só um dia. Ele não é 2, ele não é 3. E um dia tem 24 horas. Às vezes, a gente não consegue arcar. E o que é que você gostaria de fazer no domingo? Que muito provavelmente você ainda não fez. E você gostaria de fazer. Papum. O que eu faria só no domingo, que eu gostaria de fazer. O que você gostaria de fazer no domingo que você ainda não fez. E que dica tem que fazer? Muito bom. Vai edificar. Hum... Ah, eu iria para algum show Domingo, dia de show. de um artista favorito. Mas à noite? Pode ser à tarde também. Ou então eu iria assistir uma partida de algum evento esportivo. Esporte. Esporte. Assistir esporte. E você já fez isso? Eu vou fazer amanhã Entendi. com a família, porque eu gosto, assim, eu tô no momento de aproveitar bastante, assim, a companhia da minha mãe, assim, de ficar offline, porque eu costumo fazer, outro detalhe muito importante que eu gostaria de acrescentar é o quanto que eu uso esses dias de finais de semana para ficar desconectado, offline. Ficar Offline. fazendo trabalhos manuais, né, em casa,
E também fazer coisas assim na companhia de parentes, né? De amigos, de familiares. Entendi. E eu gosto, assim, tenho muito focado assim, em levar a minha mãe, ainda mais que ela está aposentada, em locais assim, de onde ela provavelmente ela vai se divertir bastante. Tirar ela dentro de Entendi. casa. Então offline. Isso. É. E aí você acha que você sempre vai gostar de fazer essas coisas, você sempre vai ter essa pretensão, essa vontade. Domingo Sim, é o dia que vai me despertar essa vontade. sim. É nisso que eu penso. Pra mim, o domingo, o que eu sempre vou querer buscar fazer no domingo, né, é viajar. Tipo, pode ser pra cidade do lado, pode ser sexta-feira, 10 horas da noite, eu quero estar em outro. Tipo, sair pra aproveitar o final de semana. No domingo eu quero estar fora da minha cidade. Eu acho que domingo. Eu sempre vou querer no domingo viajar. É Sua isso pra moto mim. consegue ir pra Santa Helena? Ai. Bora pra Santa Helena? 30 km só. Ai, por favor, mas fala um lugar. Goiânia, então. Ai, pode ser, mas uma cidade mesmo. Porra, Santa Helena, com todo respeito, Ou já tá conterrâneo aí? de. Porra, aí você tá piorando. Gente, Não, já tá desculpa. aí não, Eu gente. já tô no interior demais, não quero mais interior, não. Bora pro centro, mais centros então, Goiânia. É, por favor, pode ser Goiânia, Aparecida. Tava lá 2 semanas atrás. É isso aí. E, por fim, o que não se deve fazer. Ponto. No domingo. Tirando agora o peso do que a gente já mencionou, né? Essa ansiedade recorrente, mas o que não se deve fazer no domingo que você acha que é latada. Ficar pensando na semana, né, no Não, trabalho. isso não, isso a gente já colocou. É uma prática errada de fazer no domingo. Ah, ficar olhando materiais de trabalho. Eu associo muito trabalho e Muito trabalho. muito trabalho e também academia. Eu ia falar academia. Pra mim, não se faz academia no domingo. Pra Pronto. treinar, porque o nosso corpo, como eu já falei, o episódio atrás, é É um um templo templo, ele precisa nosso. de descanso. Ele também precisa de descanso, assim como a igreja, que fica cheia de fiéis, né? Ele precisa de descanso, de respirar, de entrar um ar lá dentro também, de não ter ninguém. E o nosso corpo é a mesmíssima coisa. Eu vou colocar aqui também, gente, álcool. Acho que álcool. E eu nem falo tanto no sentido da ressaca. É porque não precisa, sabe? Junta com o que eu falei da receita e substitua o álcool por um drink. Algo diferente. Sem bebida sem álcool, né? Um drink não alcoólico. Talvez uma limonada, uma vitamina, sabe? Mas elimine o álcool. Eu acho que faria legal pra vocês diminuir um pouquinho do vício e dos efeitos pós, né? Álcool. Então, não se fazer no domingo, academia e álcool. Bora para as rapidinhas e recomendações? Por favor, hoje tá quente. Vamos lá. Binho, a minha recomendação, na verdade, é uma rapidinha mesmo aqui que surgiu, de que a prefeitura, para quem mora aqui em Rio Verde, a prefeitura de Rio Verde, abriu editais para fazedores de cultura. Atenção, criadores, né, para quem mexe com a cultura daqui de Rio Verde, ó, estão abertos os editais da Política Nacional Aldir Blanc 2026 aqui em Rio Verde. São 4 editais com mais de 1,8 milhão destinados à premiação e a fomento de projetos culturais para fortalecer a produção artística e cultural daqui de Rio Verde, tá? Mas quem pode participar e quais são as categorias? São várias. Tem para artistas iniciantes, apoio a produções de circo, apoio a produções de dança, de teatro, artes visuais, literárias, música, capacitação, a produções de hip hop, produções audiovisuais, festivais e mostra, né? Inclusive, se encaixa nessa questão quem produz rádio e podcast como a gente. Então a gente pode ser contemplado? A Podemos gente sim. pode se inscrever? Você e Que você também que está interessante. ouvindo, que também produz podcast, Lembrando pode que a se gente inscrever. também vai ser uma fonte informativa para vocês, volta e meia, gente. Isso E mesmo. aqui estamos trazendo para vocês uma notícia do nosso município. Inclusive, amigo, você já chegou a acompanhar? Já chegou a ver algum amigo que participou de algum processo? Olha, eu já acompanhei de uma colega minha de trabalho, né? Ela já tentou escrever para poder produzir um livro,
Olha, Teve um amigo meu, um ex-colega de faculdade, que já tentou obter um fomento para fazer o podcast dele. E assim, eu conheço muitas pessoas assim, que inclusive eu já produzi algumas matérias de que eles já produziram, eles já obteram a política nacional Aldir Blanc anterior, eles já foram, receberam esses editais, assim, eles foram atrás dos editais, obteram um incentivo financeiro por meio do poder público, já produziram, lançaram seu conteúdo, né, no que diz respeito a álbuns. Inclusive, eu produzi uma matéria sobre uma moça daqui de Rio Verde, que ela já lançou um álbum de MPB, que interessante. já até fiz uma matéria para divulgar. E as inscrições vão até o dia 9 de agosto no site agentecultural.com.br. Lá tem 4 editais para você conferir. Leia com atenção, que as inscrições vão até o dia 9 deste mês. Tá bom? Tá pertinho. Tá pertinho, tá bom? Acompanhem, se atualizem. E não perca essa oportunidade de transformar seu projeto em realidade. Vamos gerar arte, gente, para esse município, por favor. Isso é o que mais precisa, né? Eu vou fazer uma recomendação que talvez para as pessoas que me acompanham no Instagram não seja tão novidade, mas a Ariana Grande lançou o seu álbum novo, Petal. Eu acho que é o seu 8º álbum de estúdio. Acredito, perdi um pouquinho da conta. 8º Que ou moça 9º álbum. trabalhadeira, hein? Ela tem um apreço por música. E, bom, falar um pouquinho sobre esse álbum, eu ouvi ele ontem à noite com o meu melhor amigo. Ele tá um álbum muito gostoso, muito interessante, assim. Ela experimentou um pouquinho de um pop mais diferenciado, como em faixas como Oh Well e Nowhere Nobody. Ela traz um pouquinho de drum and bass, que é um gênero um pouco revisitado de uns 3 anos pra cá pela Pink Panthers, maior nome que pôde trazer isso pro mainstream atualmente, né, pra cultura pop dos holofotes. E, bom, ela tá numa roupagem mais diferenciada, é um álbum com menos camadas vocais, porém com instrumentais riquíssimos e detalhes muito interessantes. Eu queria dar destaques para uma faixa em específico, que é a faixa título do álbum, que é a faixa Petal. Ela tem um instrumental, uma sonoridade muito característica da Ariana Grande, que eu acho que ficou muito, muito bom, assim. E, surpreendentemente, não tem um high note, não tem uma nota alta muito bem executada, coisa que ela costumava fazer bastante em trabalhos anteriores. Então, nesse, ela realmente se provou como uma artista que se presta a ser um pouco mais versátil e sair um pouco da zona de conforto, ainda que ela trouxe algumas referências de alguns sons que ela já pôde ter feito antes em outros trabalhos. Mas foi o grande lançamento pop da semana, não tinha como não comentar sobre ele. Ela que é um dos grandes nomes da música pop internacionalmente falando, então ela tem bastante peso aí na indústria. Escutem, comentem também se vocês gostaram, se vocês acharam o álbum legal. E é isso, minha recomendação de hoje, Petal, da Ariana Grande. É isso, galera. Escutem lá, tá? Você vai ouvir? Vou. Inclusive, eu estava escutando esses dias aquele K-pop. Da Tyla? Eu comecei Você a escutou? escutar. Eu comecei a escutar. E aí, o que você achou? Ah, ela manda muito bem. Parece que eu tô escutando uma artista brasileira, mas muito bem dotada de inteligência, de musical, que... Porque os brasileiros não são lotados de inteligência musical, é isso que você quis dizer? Eu tenho muito o que dizer sobre artistas brasileiros ultimamente, tá? Eu tenho que fazer minhas críticas ultimamente, tá? Vamos separar um programa só pra isso. Brasileiro do mainstream. Isso, do mainstream, tá? Você sabe o que é mainstream? Sei, ué. Hum. Sei daí. Hum. Você quer que eu explique? Sim. Mainstream. Mainstream. Tem os mainstream e tem os underground. Os do underground são são os artistas os que têm em sua base experimentalismos, né? Ter uma pequena base de público ali no quais eles costumam fazer coisas diferentes sem apostar no feedback ali, no que diz respeito a Alta demanda. alta demanda, né? O público deles sempre esperam algo diferente do que os dos mainstream.
E os dos mainstream Os previsíveis. são os previsíveis, os que sempre entregam arroz com feijão e carne. Os que estão seguindo as tendências. E uma coquinha sempre na mesa dos fãs que... E se tiver alguma coisa diferente ali, uma batatinha... Você acha que você seria um artista mais mainstream ou mais underground, se você fosse musical? Pensando na sua personalidade. Olha, se eu fosse, eu queria ser os dois. Ter dinheiro, né? Eu gostaria de ser uma pessoa com início de carreira underground, para fazer ali o meu público. Chegar ali, se eu fizer algum sucesso, lançasse um álbum, eu começaria lançando um álbum bem esquisitão, assim, bem underground, bem originalzão mesmo. Em qual sonoridade, qual gênero? Seria... Psicodélico. Não, seria um rock, seria um álbum multigênero, com rock, com um pop ali e um trap. Depois seria algo bem, bem doido. Depois, se fizesse sucesso, eu ia lançar uma segunda versão desse álbum, com as mesmas músicas, dessa vez com participações de grandes artistas. Quando chegar no terceiro, ia chegar a ser o mais... Ia estar ali no... Eu seria tipo o que hoje o pessoal fala, seu Jão da vida, ou seu Manita, mas só que eu ia para outro canto. Entendi. Eu ia desviar para outro caminho. Ok. Eu ia começar a fazer músicas românticas, like a George Michael ou Ciel. Nossa! Eu queria ver muito uma música sua sobre finais de domingo. Eu vou compor. Eu vou começar a compor umas músicas sobre finais de domingo. Sobre finais de domingo. Ok. E é isso. É isso. Gente, comentamos muita coisa, falamos sobre finais de domingo, entramos em embates sobre gerações, sobre como eles tratam sobre domingo, como eles dormem ou não. Falamos sobre o sábado, o que devemos fazer, demos uma de influenciadores aqui, dando com dicas, né, verdadeiramente comprovadas sobre o que fazer com o seu para tornar o seu finalzinho de semana, ali o seu finalzinho de semana, mais especificamente o final de domingo, né, um domingo à noite mais leve, entendeu? E é isso, né? Como a gente sempre pede, a gente não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Distraídos Podcast no Instagram. O meu arroba pessoal é @eumarcospjs, me segue lá, tem fotinhas bonitas e alguns stories de vez em quando. E o do Binho é? _BinhoLi, com L, tudo junto no final. E também não deixe de seguir a gente nos agregadores de podcast, no Spotify, YouTube, Apple Podcasts e Pocket Casts. Tudo bem com vocês? Tchau, Binho. Tchau a você. Tchau, Marcos Paulo. Tchau, todo mundo. Nos vemos na próxima. É isso. Fui. Tchau. Bom final de domingo.